Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Apologia de Sócrates, escrito por Platão no ano de 399. Este é um dos livros muito importantes da filosofia porque retrata a morte de Sócrates, de como é uma pessoa que assume o seu próprio propósito de vida e assume isso até as últimas consequências, não renegando de tudo que ele fez e não poder mudar nada. Continuaria a ser ele mesmo até ao fim, mesmo sendo condenado à morte. Então, primeiramente eu quero aqui convidar a fazer parte deste canal. Muito obrigado a todos os inscritos. Se não é inscrito, por favor, se inscreve, é gratuito. Isso ajuda muito também nesse projeto que eu estou aqui a desenvolver. Ajuda a crescer e dar força a esse projeto de filosofia e literatura. Para todos, muito obrigado e vamos à resenha. Este livro, Apologia de Sócrates, trata aqui bastantes temas interessantes, desde o propósito da vida, de como nós devemos assumir o nosso próprio propósito de vida e irmos até as últimas consequências. Não renegarmos quando descobrimos qual é o nosso propósito, devemos investir naquilo. Mesmo que aquilo possa nos trazer algumas consequências, mas devemos acreditar que nós estamos a fazer justiça. Mas aquela uma justiça deve basear-se na virtude, nesse cultivo da virtude que Sócrates sempre falava aos seus discípulos, aos seus seguidores, porque ela aqui retrata uma coisa importante, porque Sócrates foi acusado de desviar a juventude, de renegar a existência de deuses e, principalmente, não só renegar a existência de Deus, mas criar outros deuses para a cidade. Isso trouxe não só um pequeno reboliço dentro da própria cidade, porque quando uma pessoa vai e renega a existência daqueles deuses locais, principalmente quando nós falamos dos astros que eram considerados deuses, e ele de pés juntos e pé firme conseguiu não só afirmar que aquilo eram apenas pedras e eram terra, que não poderiam ser considerados deuses, devíamos buscar deuses maiores e melhores do que aquelas consideradas apenas astros. Então, aqui vai levantando algumas suspeitas dentro desse mesmo raciocínio de Sócrates, porque nós que queremos pensar um bocadinho de como é despertar esse mesmo raciocínio, despertar a razão, dar um sentido na nossa própria existência consoante o nosso próprio raciocínio, finalmente o nosso próprio raciocínio. E esse mesmo raciocínio, por mais que seja uma máquina, não devemos aqui falar que é a máquina do trabalho de um filósofo, porque Sócrates considerava-se ser um filósofo autêntico, porque ele trabalhava em prol da sua própria autenticidade e a busca da sua própria propósito de vida e fazia aquilo em nome de um chamamento, que seja o daimon, ou demônio, ou gênio, nós podemos traduzir, para que isso não só fosse capaz de traduzir-se em ações que ele vai desenvolvendo ao longo da sua própria vida. Ao chegar aos 70 anos, não podia negar tudo aquilo que ele foi ensinando ao longo dos tempos, como se fosse se arrepender. Não. Então devemos assumir essa mesma vontade que Sócrates teve, para que não só possamos progredir na questão da justiça. Se você é uma pessoa que encontrou seu próprio propósito de vida, deves seguir aquilo firmemente. Se você tem um chamamento, um chamado, deves seguir aquilo, porque aquilo vai te fazer tornar-se uma pessoa diferente dos outros, assumir o teu próprio propósito de vida. E alguns pontos fundamentais desse mesmo Apologia de Sócrates é vermos de como o discurso que Sócrates faz perante o tribunal é tão belo, tão bonito ler. Por isso que eu aconselho a ler esse mesmo discurso, porque ele levanta essas mesmas questões de como as pessoas que se mostravam sábios dentro da própria sociedade, ele levou a interrogá-los algumas questões bastante fundamentais para poderem ver que eles não eram totalmente sábios, que apenas pareciam ser, não eram concretamente. E quando Sócrates faz isso, provoca a ira de muita gente. Quando você vai perante uma certa autoridade, dizendo que essa pessoa que se considera tão sábio não era sábio, aí provoca certos ressentimentos. E esses são esses ressentimentos que levaram Sócrates à morte. Uma das coisas que Sócrates nos relembra aqui é sobre o oráculo de Delfos, quando foi perguntado qual seria o homem mais inteligente, mais sábio do mundo. O oráculo de Delfos respondeu que era Sócrates. Sócrates, ouvindo isso, então, deu-se esse mesmo propósito de poder interrogar aos outros de quão sábios essas pessoas seriam. E no final das contas, foi não só minando certas dúvidas,
mas principalmente reconhecendo a sua própria ignorância. Eu penso que é daqui que surge aquela famosa frase, sei que nada sei, reconhecendo que não sabe, há de buscar mais conhecimentos. E essa busca de conhecimentos traz grandes diálogos, traz grandes textos que Platão foi escrevendo em Fédon e tanto nesse livro aqui da Apologia de Sócrates, a questão da República, traz esse bastante diálogo, bastante bom, principalmente no banquete. E nós vemos como Sócrates vai trazer essa sua maestra de trazer a verdade perante essa mesma interrogação, fazer nascer a verdade que está dentro de ti. E por isso que Sócrates incomodou muita gente por causa desse mesmo propósito de vida, de chamá-los à busca da virtude, não de riquezas, porque ele dizia que na busca das virtudes nós conseguiremos alcançar maiores riquezas, porque ele até ao defender-se dentro do tribunal dizia que eu aqui apresento as minhas provas, que eu não sou rico, eu sou pobre, a minha pobreza dita muito que eu não estava aqui a corromper as pessoas por questões financeiras, por questões de dinheiro, porque ele fazia aquilo, porque acreditava naquilo. E essas crenças que a pessoa tem deve ser fundamentado com base na sua própria propósito de vida, com a sua própria razão de ser. Essa própria razão de ser é que deve ser encontrada no seu propósito de vida, que deve guiar a sua forma de ser para permanecer na sua própria existência de uma forma original, distante dos outros, de uma forma autêntica, para que não só possas acreditar naquilo que dizes, mas acreditar até um certo ponto de assumir até as últimas consequências. Que o Sócrates fez isso, perdendo perante ao tribunal, depois de se defender, que ele demonstrou que não estava aqui para poder renegar certos deuses, mas fazendo com que possamos acreditar nos deuses eternos, deuses melhores, que aquilo que a cidade apresentava como deuses, assumir o que você é. Esse penso que eu devia ser o propósito de um filósofo, assumir o que ele é, não negar, assumir até as últimas consequências. Eu sou filósofo, ponto final, e deve ser isso, para que possamos não só praticar a justiça perante a sociedade, não estar muito vincado nos serviços públicos, porque ele disse, para quem quer fazer a justiça, não deve estar muito ligado ao serviço público, deve estar no direito privado, deve estar no lugar privado, porque é mais fácil corromper estando a servir o público. Por isso, nessa mesma apologia de Sócrates, traz essa mesma reflexão da nossa própria vida, da nossa própria existência. E esse mesmo livro da apologia de Sócrates traz essa mesma reflexão e nós conseguimos não só entender as razões da sua própria condenação. Ele foi condenado à morte, que até não fala muito mais, foi condenado a tomar cicuta e a morrer. Mas uma das reflexões mais bonitas que eu vi nesse livro foi quando ele disse: aqui cada um vai caminhar para o seu lado, uns para a vida e eu para a morte. Qual é o lugar melhor? Isso só Deus sabe. Então, começa essa reflexão aqui desse mesmo livro, Apologia de Sócrates, que eu convido a todos a lerem, a terem contato com esse livro de filosofia. Por isso, a todos, defensores da justiça, defensores da verdade, e que ensinam as virtudes perante as novas gerações, eu convido-vos a lerem esse mesmo livro. Devemos estar aqui perante esse mesmo tribunal da condenação diária, que nós somos chamados todos os dias, acusados de várias coisas, que algumas coisas podem ser injustas, mas devemos estar firmes a defender sempre o justo perante a toda a barbaridade que acontece neste mesmo mundo. E a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado, por favor de inscrever-se no canal, daqui o Jovete e até a próxima.